Vá e seja feliz, porque o ser humano tem o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. Salve, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro abençoado em uma segunda-feira, aonde nos dedicamos ao início da semana, já ser muito produtivo, muito iluminado. Como está, meu querido Fábio? Seja muito bem-vindo. Opa, você também, meu irmão. Bem-vindo aí também. Que o portal é nosso, né? O portal é Bem-vindos aí, nosso. pessoal. Portal é nosso. Uma boa noite aí, né? Todo mundo bem-vindo, bem-vindos aí. E acredito que a gente vai ter uma linda semana aí pela frente, né? E hoje a gente passou um dia todo eu tentando me concentrar para mudar muitas coisas, porque eu estou querendo reformular os canais, ver o que vem para o Portal Paz, o que vai para o Portal Paz, o que fica no canal do Jordelei. Quero fazer uma mudança assim para a gente separar um pouco as coisas, né? Do que é Jordelei, do que é Portal Paz, para não ficar uma miscelânea como tem sido e nós não sabermos aonde se colocar. E aí, tentando reorganizar esses canais, né, para que seja fácil o acesso a vocês. E eu estou com algumas ideias também para que a gente possa estar mais juntos, mais ativos, principalmente nesse trabalho de contato com os benfeitores espirituais. Então, estou aqui pensando algumas ideias de como jogar as lives para lá e ficar aqui apenas comigo, né, o pessoal junto comigo, fazendo esse contato, fazendo esse trabalho mais direto, assim, de, de contato com a espiritualidade, já que eu vejo que tem tanta gente falando tanta coisa que é perigosa, e a gente fazer tipo, uma assessoria direta, assim, online, para ver que resultado a gente tira disso, sabe? Como que é a vibração de todos juntos. Bem, vamos ao trabalho que o mentor já está pedindo. Quer ler o texto, Fábio? Então, pessoal, nossa leitura bem simples e objetiva aqui, né? Do livrinho do Pastorino, Minutos de Sabedoria. A leitura número 73. Deus nos guia sempre, dando-nos a orientação de nossa vida, mas precisamos ser receptivos para ouvir sua voz, sabendo-a interpretar através das circunstâncias que cercam nossa vida, levando-nos ao maior progresso espiritual de nosso ser. Procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus, que o guia sem jamais abandoná-lo. Esse é o nosso recadinho de hoje para nos conectarmos com o alto sempre que precisarmos, né? Meditar sempre. Meditar sempre. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecidos somos neste momento pela luz do teu amor e pela luz da tua paz. Que nesse instante, Senhor, tenhamos nós a capacidade de melhor servir, com amor, com paz, com paciência e com humildade.
Assim, pedimos a permissão para adentrarmos em tuas correntes de amor. Pedimos a Jesus, aos bons espíritos, aos mestres ascensos que nos assistem, a permissão para que junto desta corrente luminosa de amor possamos servir com as nossas capacidades. Permita que sempre, Senhor, a tua bondade nos cubra. E eu peço, não apenas a mim, mas a todos que aqui estão, Senhor, para que os nossos lares físicos e espirituais estejam envolvidos nesse momento pela tua presença, promovendo a limpeza dos ambientes, promovendo a movimentação e a transmutação das energias em todas as áreas, em todas as peças, em todos os ambientes. Promova, Senhor, também a energia da cura para nós que solicitamos e também para aqueles que pensamos. Permita que nossos familiares, que nossos amigos, que aqueles que amamos e aqueles que precisamos aprender a amar e a perdoar, possam nesse instante estar envolvidos pelos mesmos laços que curam, que harmonizam, que transmutam. Levai a tua bênção a todos os hospitais, aos lugares que dedicados à cura, à transformação moral, espiritual e física das pessoas, se entregam com humildade, com serenidade. Levai luz a todos aqueles que se lançam na luz do trabalho ao próximo, na orientação aos encarnados e desencarnados. Levai a tua bênção a todos os lugares aonde o frio, a fome, a sede e o cansaço se faça presente. Mas lançai mão, Senhor, do teu amor incondicional aonde a ignorância domina. Desta forma, com humildade, colocamos as nossas faculdades mediúnicas a serviço do amor e da caridade. Bendito seja o nome santo de Deus. Bendito seja a presença sublime do Criador e de Jesus, nosso sublime e amado Mestre. Bendito seja as falanges médicas do amor e do espaço que nos envolvem nesse instante. Bendito seja os mestres ascensos, as legiões que se entregam ao auxílio e ao amparo nas diferentes áreas da manifestação humana. Bendita seja Maria, que nos protege e que zela por nós neste instante. Saudações, amados e benditos filhos de Deus. É com imensa alegria que uma vez mais nos reunimos em nome do Criador para levar a todos os corações a luz, a presença forte da cura e do esclarecimento. Hoje, como muitos irmãos que se fazem presentes estão em processos de curativos espirituais devido aos trabalhos do fim de semana,
de sexta, de sábado, de domingo e de hoje, venho para acalentar, acalmar e auxiliar nas transformações das energias. Muitos pedidos aqui para familiares, carregando as mais diversas enfermidades físicas, serão todos socorridos e atendidos. Não tenham a menor sombra de dúvida que sobre este amparo luminoso eles encontrarão o alívio de que necessitam para enfrentar as suas provações do cotidiano, do dia a dia. Assim como nós todos, dando-nos a força, a mão amiga, o ombro amigo, a nos levar, mesmo quando nossas pernas fraquejar. Gostaria que neste momento todos pudessem estar com seus olhos fechados, cuidando a sua respiração, observando-a, se ela está ofegante, se ela está curta, se ela está tensa ou relaxada. E a cada processo de respirar, aumentando a quantidade de oxigênio no organismo, até que não seja mais difícil encher os pulmões de ar. Precisamos aprender a força que uma respiração correta no dia a dia reequilibra as forças do organismo e principalmente a calmaria nos pensamentos. Um processo de irritação, de cansaço, de esgotamento, se trabalhado com humildade e simplicidade, o exercício do encher e do esvaziar o pulmão, se concentrando apenas em inspirar e expirar. Rapidamente, qualquer ser humano se reequilibraria no seu dia, nas suas ações. Neste momento em que o ar adentra, benfeitores espirituais que já estão junto de nós, ao nosso redor, trabalham em suas vias aéreas, em suas artérias, em seu organismo, em seus órgãos, em suas células, energias que rapidamente se multiplicarão com o processo da oxigenação corpórea. Eles estendem suas mãos sobre nossas cabeças e derramam como se fossem pétalas mergulhando do alto até nossas cabeças. À medida que toca nossa cabeça, nosso corpo, nossos poros, é absorvida, fortalecendo o sistema respiratório, sanguíneo, fortalecendo nossos ossos, reequilibrando nosso ser e realizando inúmeras curas. Poderá bater o sono em você.
Relaxe o seu corpo. Se permita receber o que estamos te oferecendo. Sobre o seu peito, nesse instante, uma luz dourada é projetada, que vai aos poucos expandindo e espalhando, transformando todos os teus corpos espirituais na mais bela e na mais pura luz. Eliminando miasmas, desacoplando implantes, derrubando larvas e limpando as auras. Nos transformamos em luz. E a nossa respiração cada vez mais calma e serena. Nesse instante, já não lembramos mais das dores, das aflições, dos pesos, dos cansaços, e somos apenas a presença sublime do Criador diante do Criador. Senhor de infinita bondade, trazei a estes irmãos a presença sublime da cura, como toque da suave mão de Jesus, nos elevando à condição de curados pela sua presença. Permita que durante estes dias que virão, a luz da tua presença seja sempre a calmaria, seja sempre a esperança e o recolhimento. E ensina-nos nesta presença a sermos brandos, doces e mansos de coração. Aos poucos, vão mexendo suas mãos, seus pés. Encha seu pulmão uma vez mais e abra seus olhos. Neste instante, você passou pela cirurgia espiritual, que continuará logo mais, enquanto seu corpo repousar. E você, em espírito, se afastar da presença dele. Como estamos, meu querido filho, com as perguntas? Olá, meu irmão. Uma boa noite para você e novamente um alô para todo mundo aqui. Temos algumas perguntas separadas aqui dessa live. Eu vou fazer a primeira aqui da Valdete Fernandes.
ela pergunta o seguinte: prezado mentor, boa noite. Por que nós, professores, estamos passando por tantas provas difíceis nesses últimos tempos? Será um karma? Não, minha filha amada. Volto a reforçar a terminologia equivocada dada sobre a palavra karma. Nós não viemos para pagar dívidas. Nós viemos para resgatar almas. A educação como um todo. E veja que não é apenas no processo da alfabetização, mas em todos os processos da educação. Viemos enfrentando duras e árduas provas que começaram-se em ataques, não aos professores, mas aos governantes. À medida que cada vez mais eles baixavam suas proteções, mas foram dando espaço às fragilidades morais e então cedendo às fortes tentações inquiridas pelos amigos espirituais que os espreitavam a certa distância. O ponto primordial deste ataque era manipular a população ao processo da escravidão mental e intelectual. Então, dia a dia, a tarefa mais bela do educador foi perdendo espaço. E então, aonde era para tornar-se a pátria do Evangelho e o coração do mundo, a ignorância tenta desenfreadamente absorver para impedir este acontecimento. Insere nos pensamentos mais sombrios o desejo pelos bens materiais, pela riqueza desenfreada, pelo poder absoluto, corroendo famílias, dizimando cidades, estados. E hoje encontramos uma grande massa que aprendeu a valorizar o equivocado e desvalorizar o correto. A profissão mais bela da humanidade torna-se a mais desprezada por todas as classes. Os alunos que se acham superiores pelo poder, pelo armamento, pela ignorância que os domina. Herança trazida já pelos pais e pelos avós. Há 3 e 4 gerações é que começamos a encontrar a simplicidade e a humildade daqueles que foram anteriormente renegados e afastados pelas dificuldades de uma época dura da população, mas que hoje, agasalhada por projetos que ajudam, mas que deseducam. Então, desvaloriza-se o trabalhador e valoriza-se o esperto. Aniquila o esforçado para elevar aquele que se julga esperto. Veja que não se trata de um karma, mas se trata de uma reação
criada ali, anos anteriores, e que hoje temos que sim ir para o campo, realizar a colheita e também limpar o bom fruto, o bom pé, a boa árvore da erva daninha, da ignorância, das facilidades e das promessas infundadas e incabíveis. Precisamos compreender a importância da educação e do aprendizado. Mas a educação não apenas destinada aos professores, pois os professores não carregam a função de dar a educação básica aos seus alunos. Esta compete aos seus pais e tutores espirituais. Aos professores, a função de ensinar o beabá, os primeiros cálculos, e à medida que passa, ampliar o conhecimento, e não ensinar a calar-se, a respeitar ou a silenciar. Hoje, professores também exercem a função de pais, pois nós, na condição de pais, estamos negligenciando a nossa tarefa. E se isto não mudar, então, sim, caminhamos a períodos ainda mais duros da ignorância. Obrigado, meu irmão, pela resposta muito completa, e foi quase uma segunda conferência. Acredito que vale a pena a gente reassistir aí na reprise, porque foram muitas elucidações importantes aí para a nossa caminhada. Temos uma pergunta do Leonardo Silva. Ele pergunta o seguinte: olá, mentores, as vozes que pessoas esquizofrênicas ouvem e que a intuem ao mal poderiam ser obsessores? Abençoado Filho de Deus, você fez esta pergunta na sexta-feira e respondemos, através de Jordelei, de Robson, esta pergunta. Está tão bem explicada, tanto na visão científica de um médico que conhece a sua tarefa e a tarefa da qual é trabalhado nos casos de diagnóstico, assim como também pelas questões espirituais. Primeiro, que como poderemos analisar um diagnóstico dado se não somos conhecedores como médicos a diagnosticarmos? Mas todos nós, segundo Allan Kardec, somos médiuns em maior ou menor grau. Médium, todo aquele que sente a influência do mundo espiritual nos mais diversos níveis. Diante disto, não podemos ignorar um processo mediúnico, mesmo aqueles que apresentam os distúrbios psíquicos. E diante destes distúrbios, como poderemos justificar se são obsessores, perseguidores ou apenas irmãos que acompanham? Mas sim, muitas vezes trata-se de espíritos desencarnados.
A obsessão, meu querido filho, ela não se dá apenas pela perseguição, pelo reajuste. Há muitas obsessões que são geradas pelos processos sublimes do amor e que tornam-se obsessões severas e, às vezes, muito difíceis de serem desfeitas. Me explico? Digamos que uma mãe desencarne, deixando seu filho, sua filha, que necessita de cuidados ali. Tá? E ela sempre sendo aquela que mais se colocou aos cuidados e aos zelos. Se não elevou sua condição de esclarecimento em relação à vida além túmulo, ao desencarnar, com o seu amor e com sua defesa, tentará, uma vez mais, protegê-la constantemente, ou protegê-lo constantemente. Porém, o desequilíbrio daquele ser que ama, por não possuir ainda os atributos morais necessários para a orientação, tornar-se-á não um protetor, mas um ser que agravará imensamente a condição espiritual daquela que ama ou daquele que ama. Veja que tudo que não é provido pelo equilíbrio, pela razão, pelo bom senso, pelo esclarecimento, pode tornar-se, sim, um fardo pesado para quem vive e para quem recebe. Obrigado pela resposta, meu irmão. Eu acabei não assistindo a nossa live de sexta e refiz a pergunta do nosso irmão aí, mais tranquilo. Foi uma resposta muito completa também. Obrigado. São 8h24 neste momento. Vamos responder 25, mais uma, meu querido filho, e aí paramos. Sim. Temos uma pergunta da Hilda Pinheiro. Mentor, a diabetes tem cura? Tudo nesta existência possui cura. Agora, depende não do fator curativo, minha filha, mas daquele que realmente deseja se curar. Veja, por exemplo, no vasto e amplo caminho das enfermidades, uma que passa desapercebido pela sociedade, a obesidade. Então nos perguntamos, o que nos leva à obesidade? Rapidamente vem aos nossos pensamentos ansiedades, nervosismos, compulsões alimentares, abusos e excessos, falta de exercício, descuidos no processo alimentar. E veja que de um processo de alimentação cria-se uma diabetes. Que de um processo de alimentação
cria-se uma obesidade. E da obesidade, gordura no fígado, desajustes em todo o sistema linfático, podendo levar a tromboses, a desajustes na estrutura óssea, no rompimento de músculos, de tendões, de nervos. Tudo por uma questão de descuido. Quando somos diagnosticados em qualquer enfermidade e procuramos um médico, eles tecem rapidamente um processo de reequilíbrio. E sempre se fala no reequilíbrio alimentar. Evitar os acessos aos açúcares, ao açúcar, às farinhas, principalmente aos refinados, aumentar a ingestão de água ao organismo, reduzir refrigerantes, salgadinhos, bolachas, sucos, preferindo a fruta do que o suco. Veja, há inúmeras recomendações que recebemos. Após isso, quais resolvemos fazer ou aceitamos fazer? Veja que no processo físico encontra-se soluções. Agora, no físico, o desenvolvimento prático do reequilíbrio, que depende, então, da parte mais importante, nós, é onde se negligencia. É onde não gostamos de atividade física. É onde não nos importamos com os triglicéridos. Aonde não nos importamos com o colesterol. E continuamos. Então chegamos a um nível tão exagerado no colapso do organismo, que então esperamos pelo milagre. Mas mesmo diante do milagre, ainda não mudamos os nossos hábitos. A cura de todos os males, minha filha, meus filhos, está na reeducação do ser. Nunca esqueçam disso. E esta é uma grande oportunidade para dizer, com esta resposta, compreenderão ainda mais a mensagem que colocaremos na sexta-feira. Que Deus, que Jesus, que os bons espíritos vos ilumine e vos abençoe sempre. Paz e luz. Pessoal, acredito que era o nosso amado mentor Oikenaz. Ele fez uma explanação sobre o processo das curas, das cirurgias, né? Então ele fala aqui de primeiro que ele, os espíritos e a espiritualidade vêm auxiliar nas transformações das energias nos nossos corpos, né? Físico e os sutis. Estamos sempre sob o amparo luminoso e assim estaremos protegidos para enfrentar as provações. Então essa é a atuação também dos mentores nesse sentido, né? Nos protegendo frente aos nossos desafios que a gente enfrenta todos os dias. Ele traz aqui um exercício, né, para a gente, que eu entendi que seria uma indicação para a gente talvez fazer isso nos nossos dias, quando nós estivermos aflitos, nos sentindo um pouco ruim, talvez, a gente fazer esse exercício de inspirar e expirar, né?
perceber a respiração e como que ela está. Se ela está muito ofegante, a gente imaginar que ela vai se acalmando à medida que a gente vai respirando com tranquilidade, né? Então ele fala, enquanto respiramos, os benfeitores espirituais, né, a espiritualidade amiga, trabalham aproveitando o momento de conexão que a gente faz nesse momento quando a gente se entrega para respirar e, né, de olhos fechados, fazer essa conexão mais íntima com o alto mesmo. Ele fala da chuva de pétalas, né, como se fosse uma visualização criativa da gente imaginar essa chuva de pétalas caindo na gente para fortalecer os sistemas do corpo, respiratório, sanguíneo, ósseo, reequilibrando o ser, realizando muitas curas, né. Ele fala de que talvez a gente possa ter algumas sintomáticas, né, sono, leveza ou outros tipos de sintomas decorrentes desse processo de auxiliar nesse processo de desprendimento das energias, né. Ele faz uma outra prática, depois na sequência a prática da luz dourada, que ela envolve nossos corpos físicos sutis e vai limpando os miasmas, retirando implantes, limpando as larvas astrais, limpando as nossas auras. E assim, nesse processo, ele fala que vamos desconectando a nossa mente dos problemas com esse envolvimento por energias mais sutis, né? E quando a gente está muito bem conectado a esse processo, a gente sente ali a presença sublime de Deus, né? E aí ele fala no final que as cirurgias espirituais foram realizadas e que continuarão ao longo dessa noite, enquanto a gente estiver no nosso repouso físico. Jordi, sem palavras, a live, o Tio Oi foi muito bacana hoje. Colocou a gente no colo. Teu áudio está fechado, meu irmão. O mentor Oikenaz, ele sempre tem essa amorosidade muito grande em nos responder, em nos esclarecer muitas dúvidas. E eu vejo que ele tem tido cada vez mais a necessidade de chamar a nós a responsabilidade das questões éticas e morais, do quanto nós precisamos nos apegar àquilo que nós realizamos, às nossas tarefas, quais são as minhas obrigações. Porque nós tem falado muito sobre isso, para que ele vem num processo de que a gente reclame menos, tanto é que ele deixa esse desafio sempre. Vamos tentar 7 dias sem reclamar, e ele vem trabalhando muito isso. E para que se trabalhe isso, ele vem nos dizer exatamente isso. Olha a tua responsabilidade sobre o que tu vive. O que você tem feito com a sua responsabilidade sobre o que vive. E então, cabe a nós, na verdade, estarmos sempre entregues a um novo começo, a refazer. Mas não se preocupe, né? Se não conseguirmos agora, precisamos tentar sempre. Maravilha. É isso aí, a gente não pode desistir de nós mesmos, acho que o caminho é esse, a gente tem que trilhar e a gente vai escorregar sim muitas vezes, a gente vai repetir talvez padrões por um longo período, mas o importante é a gente sempre estar focado assim, ok, escorreguei, volto para o caminho, volto para a estrada, né? Até que a gente consiga sublimar de fato aquilo que nos interrompe um processo mais harmonioso de crescimento, né? Que a semana de você seja repleta de inúmeras bênçãos, de inúmeras conquistas. Vamos ser felizes. Só isso. Nos vemos. Obrigado, Fábio. E até amanhã, Evangelho com Portal, viu? 20h40. Um abraço, pessoal. O ser humano enfrenta inúmeras dificuldades todos os dias. Todas ele sai vitorioso. Até hoje,
nunca presenciei um ser humano fracassar.